Olá, graça e paz, meus amados irmãos. Aqui nós viemos para mais um momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Queremos, neste momento, trazer ao seu coração a mensagem de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva aí neste canal, faça parte desta família, onde diariamente estaremos juntos, compartilhando a mensagem do Senhor. Eu sou o pastor Miguel, aqui está minha esposa, a missionária Thaisa, e eu tenho a certeza que Deus irá falar com você. Presta bem atenção, aqui mesmo em Provérbio 4, versículo 7, diz assim, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Deus está dizendo que com tudo que nós possuímos, devemos usar tudo isso para adquirir o conhecimento. Precisamos desse conhecimento. Precisamos conhecer a razão da nossa existência. Você precisa conhecer por que você está aqui nesta terra. Qual é a razão da sua existência? Por que Deus te criou? Nós precisamos ter esse conhecimento em mente. Qual é a razão de Deus decidir criar o homem, mesmo sabendo que o homem iria lhe causar sofrimento, mesmo sabendo que o homem iria lhe causar tristeza, mas ainda assim Deus decidiu criar o homem. Que valor que o homem tem para Deus, tão extraordinário é esse? E nós precisamos ter esse entendimento. Você precisa entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Qual é o projeto que Deus tem para você. Você precisa entender o amor que Deus tem por você. Você precisa entender por que Deus te ama tanto assim. E quando você entende isso, você consegue então desfrutar de uma vida abençoada. Você consegue ter paz, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. Você consegue descansar quando você tem um entendimento da visão que Deus tem acerca de você. Porque no mínimo, nós temos 3 visões acerca das nossas vidas. Existe a visão que as pessoas têm de você. Existe a visão que você mesmo tem acerca da sua vida. E existe a visão que Deus tem acerca de cada um de nós. E nós precisamos descobrir esta visão que Deus tem de nós. Porque quando você entende a maneira que Deus te vê, a maneira que Deus te enxerga, a maneira que Deus pensa acerca de você, então você consegue ter paz, você consegue desfrutar, porque no mundo que nós vivemos, às vezes as pessoas vão ter uma visão muito mal acerca de sua vida. E se você não tiver o entendimento de como Deus te enxerga, de como Deus te vê, você vai se levar pelos pensamentos e opiniões das pessoas, e muitas vezes você vai deixar de viver a sua vida, se preocupando com o que os outros pensam, ou que os outros falam de você. Mas quando você tem o entendimento acerca de quem você é diante de Deus, de qual é o valor que você tem diante de Deus, então você consegue superar com mais facilidade o que os outros pensam ou falam de você. Nós precisamos disso. Deus está dizendo, com tudo que você tem, você precisa usar tudo, usar a sua força, usar a sua inteligência, a tua sabedoria. Você precisa usar tudo que você tem, a sua fé, para buscar o entendimento. Você precisa ter esse entendimento daquilo que Deus pensa acerca da sua vida. Não é isso, missionária? Com certeza, até porque esse conhecimento foi Ele mesmo que nos deu, para podermos saber administrar a nossa vida. E isso aí que você falou, qual é o pensamento que você tem de si próprio,
e o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Porque muitas das vezes as pessoas se inferiorizam tanto, acham que Deus não está vendo, que Deus não está olhando, que Deus não está ouvindo a sua oração, a sua vida, o seu momento que você está passando. Mas a partir do momento que você mudar esse pensamento ao seu respeito e falar, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está me vendo e Ele me criou porque Ele tem um propósito na minha vida. E se Ele tem um propósito, eu tenho certeza que essa situação que talvez hoje estou vivendo, talvez é uma enfermidade, talvez as brigas dentro dos lares, as contendas, talvez é a falta de condição dentro de casa, na sua vida financeira, mas quando você tem a certeza, o conhecimento, o que Deus pensa a seu respeito, para que Ele te criou, para que Ele te projetou, aí você acalma o teu coração, você consegue ter paz, você consegue ter alegria, porque você não vai pensar como os outros pensam, ou então você não vai dar tanta, como é que fala, conhecimento, tanta atenção para o que os outros estão falando, isso, né? Essa é a palavra certa. Tanta atenção ao que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, ou então o que as pessoas estão pensando de você. Mas se você está fazendo o que agrada a Deus, o que tem dito a palavra de Deus, você tem absolvido a palavra do Senhor e tem praticado e tem falado, Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida e eu sei que essa situação não vai permanecer dessa forma, porque eu sou uma escolhida, uma separada do Senhor. Isso é você entender o plano de Deus, a razão por que Deus nos criou. Deus tem um plano para as nossas vidas. A nossa vida não é obra do acaso, não. Você precisa entender, ter esse entendimento, que você é obra das mãos de um Deus perfeito. E Ele não criou você para deixar você ao Deus dará, como diz o ditado. Ele não criou você para que você sofra, não. Para que você viva na vergonha, no sofrimento. Não é para isso que Deus te criou. Mas tudo isso você só vai descobrir através do entendimento. Quando você decide buscar esse entendimento. Há muitas pessoas nas suas ignorâncias, elas imaginando que a vida são delas mesmas, e ela diz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Isso é ignorância do ser humano. Porque a vida não é sua, a vida não é minha, não. A vida não é nossa. Você pode até imaginar que é sua, mas a vida não é sua, a vida é de Deus. E na hora que Ele quiser, Ele toma a sua vida. Na hora que Ele quiser, Ele te tira da terra e você vai deixar tudo para trás. E quando você tem esse entendimento que a vida pertence a Deus e Ele tem condições suficientes para cuidar desta vida, só que Ele te deu o privilégio de ter essa vida. E você precisa ter o entendimento e a sabedoria para saber administrar essa vida. A vida é de Deus, só que Ele te concedeu esse direito de viver. Deus te deu esse privilégio na vida. Só que a falta de entendimento de quem você é e quem criou você e por que você está aqui nessa terra faz você viver a vida de todas as maneiras. E aí você vai entrar na palavra que diz: o homem vai colher o que ele está plantando. Se você vive de qualquer forma, não tem princípios, não tem um controle na sua vida e sai fazendo o que vem na sua cabeça, sai fazendo o que os outros falam para você, você pode se dar mal, você pode cair nas armadilhas. E aí depois acontece o que muitos vão dizer: minha vida não presta, parece que eu nasci para sofrer, parece que ninguém está nem aí para mim. Não, isso não é verdade, porque você não nasceu para sofrer. E ainda que as pessoas não estejam nem aí para você, mas há um Deus que te ama, há um Deus que Ele tem o melhor preparado para você, porque a sua vida é dele.
E a sua vida, ela foi feita para a glória dele. Então, se tem alguém que tem interesse no nosso bem-estar, se tem alguém que tem interesse que nós venhamos ser bem-sucedidos, que nós venhamos ter uma vida vitoriosa, esse alguém é o próprio Deus. Porque Deus não quer que a criação dele viva de qualquer maneira. Não. Mas Ele quer que a nossa vida, que é a criação dele, venha glorificar o nome dele. Como diz a palavra. Porque dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Nós fomos feitos por meio dele. E fomos feitos para ele, para a glória dele. Então, o maior interessado em mudar a sua história é o próprio Deus. Só que você precisa entender isso e ter a sabedoria para administrar a sua vida. Nós somos como um mordomo missionário. A Bíblia vai nos chamar de administradores, de mordomos, que recebemos esse privilégio que é a vida maravilhosa. A vida é um dom de Deus, a vida é um bem que Deus nos deu, que não há comparação. Não. A vida é muito maior do que um salário, muito maior do que um emprego. Não, a vida é muito maior do que um cargo, um título. A vida é extraordinária. E quando você descobrir o valor da sua vida, você vai entender, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na escassez. Ou seja, eu sei o valor da minha vida para Deus. Eu sei o plano, o projeto de Deus para a minha vida. Eu tenho entendimento o quanto Deus me ama. E por entender o amor de Deus para a minha vida, então eu aprendi a estar contente mesmo na escassez. Ou seja, eu posso estar agora passando a luta, passando um momento difícil, porque a vida, ela não é fácil para ninguém. Nós passamos momentos difíceis, nós passamos lutas. Só que mesmo diante de todas as lutas que enfrentamos aqui neste mundo, nessa terra, você deve entender que a sua vida é preciosa e Deus não perdeu o controle da sua vida. Não, Deus está no controle e Ele preparou o melhor para você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi. Eu sei que essa situação vai mudar. Eu sei que essa escassez que eu estou vivendo agora vai mudar. Vai mudar porque a minha vida não é obra do acaso. Existe alguém que me criou e me criou para a glória dele. Então, a qualquer momento, Ele está chegando com a solução que eu preciso, justamente porque Ele quer e deseja que o nome dele seja glorificado. Então, o próprio Deus vai prover. E aplique esse conhecimento. Aplique lá na sua casa. Talvez você ouve a palavra de Deus, escuta a pregação, mas você não sabe como aplicar na sua casa, no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho. E aí entra a sabedoria. Nós precisamos da sabedoria. Por que diariamente as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e a vida dela não muda? Porque lhe falta a sabedoria para aplicar a palavra. Não adianta só ouvir. Nós precisamos ouvir, receber o entendimento, receber o conhecimento que vem pelo ouvir, mas agora nós precisamos da sabedoria para aplicar essa palavra no nosso dia a dia e aí colhermos os frutos. Porque é impossível você aplicar a palavra de Deus e não ver mudanças na sua vida. Faça isso. Aplique a palavra, aplique o que você está aprendendo e Deus vai mostrar para você que a sua vida não é obra do acaso, mas é uma obra perfeita, de um Deus perfeito, para glorificar o nome dele. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos por este povo, Pai, para que eles descubram o entendimento, para que eles tenham a clareza, Pai, o conhecimento, porquê da sua existência. Qual é o plano que o Senhor tem para a vida deles?
Qual é o propósito que o Senhor tem para a vida deles? Dê a eles sabedoria para aplicar, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está falando com eles, tudo aquilo que o Senhor está revelando a eles, Pai. Pai, dá a eles sabedoria para saber aplicar dentro das suas casas, dentro dos seus lares, com os seus familiares, a palavra do Senhor, meu Deus, que vai trazer paz, que vai trazer mudança, que vai trazer transformação dentro dos seus lares. Meu Deus, no nome de Jesus, nós declaramos a bênção, o milagre, a vitória sobre cada um dos teus filhos que neste momento está nos acompanhando para a glória do seu irmão Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir.